Olá pessoal, meu nome é Andressa e hoje está começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá! Então, gente, hoje eu vim aqui contar pra vocês mais um pouco sobre a Adriene. Eu quero pedir perdão pra vocês por causa que eu não gravei vídeo essas 2 semanas passadas, mas foi algumas semanas muito difíceis pra mim. E tem dias que o luto ele pede mais, assim, parece da gente, né? E como eu nunca tinha vivido isso, então oscila muito de alguns dias bons, outros ruins. Mas eu tô aqui hoje e eu vou gravar pra vocês, e por conta do assunto também eu não consegui fazer por causa disso, por conta do assunto, né? Então eu vim contar um pouco pra vocês aqui sobre o que aconteceu com a Adriene, como é que começou hoje. Estão me perguntando muito sobre por que ela faleceu, qual é o motivo real, se foi realmente por causa do câncer. Então eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, gente, pra não ficar tão grande e pra poder explicar melhor pra vocês, tá bom? Se você gostar do vídeo, curte, se inscreva no canal e eu peço, por favor, gente, se você que tá vendo esse vídeo aqui, deixe opções, sabe, de vídeos, de coisas que vocês querem ver aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, em 2017, em junho, a Adriene deu um caroço, um inchaço bem pequeno aqui na parte esquerda do rosto. E eu vou deixando as fotos aqui pra vocês irem vendo, tá bom? E aí, gente, a gente pegou, depois de uns 2 dias que ela tava sentindo essa dor, esse inchaço, a gente levou ela no posto. Lá no posto, eles disseram que era cachumba. A gente pegou, veio pra casa, a Adriene ficou de repouso 1 semana por conta da cachumba. E deu uns remédios pra dor pra ela. Ela tomou. E aí, sumiu. Depois de 2 semanas, novamente, apareceu de novo. E aí, apareceu com a dor maior e com o inchaço um pouco maior. A gente foi no posto de novo. E aí, eles disseram que era cachumba recolhida. Viemos pra casa, eles passaram alguns remédios pra ela. A Adriene tomou esses remédios e nada, não resolvia dor, não resolvia o problema. E aí, quando foi passando assim, aquela cachumba recolhida, a boca da Adriene começou a travar. A nossa boca é normal, né? Abre normal, e a boca da Adriene, ela já não conseguia articular mais. E a boca dela já tava assim, né? Um pouco menor. E aí, a gente já não foi no posto mais, a gente foi no hospital, a gente foi no UPA. E aí lá no UPA, eles disseram que era infecção nas glândulas. Só que o que acontece? Quando a gente foi no UPA, a boca da Adriene já estava totalmente fechada. Totalmente fechada. Eles não pediram um exame, eles não pediram uma tomografia, eles não pediram nada, porque não tinha como olhar dentro da boca dela. Então eles estavam chutando aquilo que eles achavam que era. E aí pegou, a gente veio pra casa de volta, e aí a gente tentou ir com ela em outros hospitais, por exemplo, o de Lomberes. Gente, desculpa o barulho, é porque aqui em casa ninguém colabora tanto, né? O pessoal fala demais. E a gente foi no hospital de Lomberes. E aí lá eles falaram que o problema dela não podia ser resolvido lá. Então não tinha como, tinha que ser o UPA mesmo. E aí a gente foi no UPA de novo, disseram que era. Aí quando foi infecção nas glândulas, passou remédio para infecção e passou remédios mais fortes para dores. Não adiantou o remédio para infecção e os remédios para dores não solucionaram. E aí passou. Aí depois a gente voltou de novo com o mesmo problema, falando que a gente foi uns 3 meses direto, gente. Toda semana nós íamos no hospital. Falou que era amigdalite. E aí deu outro remédio, foi aumentando o remédio para dor, mas ainda ela não tinha tomado morfina. Mas, gente, a Adriene tomou, tipo assim, os antibióticos que podia tomar oralmente, ela tomou. E os remédios para dores, assim, tava quase chegando em morfina e nada adiantava. Então, assim, não era uma infecção, né? Se a gente fosse parar pra pensar. E aí, aí falou isso de novo, e um dia a Adriene já não aguentava, ela não conseguiu dormir de dor, não conseguiu fazer nada. Só o dia todo gritando de dor, aquela coisa doía, e ela com fome porque ela não conseguia comer pela boca. Então,
A gente pegou e aí a gente ficou lá a madrugada inteira no UPA. E falou, meu pai que foi com ela nesse dia, falou assim, a gente não vai sair daqui enquanto vocês não resolucionar o problema. E aí apareceu uma médica de plantão, graças a Deus. E essa médica, ela falou assim, olha, eu acho que isso é um abscesso cervical, né? No caso, ela explicou que seria uma massa que está ali a mais no local, que não é dali. Mas ela falou, não vou passar nada, não vou passar remédio, porque você já tomou todos os remédios que você podia tomar. Então, vou te encaminhar para uma tomografia no Hospital João 23. A gente foi para o Hospital João 23, a Adriane fez essa tomografia. Essa tomografia saiu, a gente voltou no UPA e ela encaminhou a gente lá para o Hospital Alberto Cavalcante. Lá no seu hospital, gente, o que ia acontecer? A Adriane ia passar por um cirurgião cabeça e pescoço, que é próprio para essa área aqui. E aí ele ia falar o problema. E aí, gente, chegando lá no hospital, a gente passou por esse médico e ele falou assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, isso parece ser um tumor. Se for maligno, a gente vai retirar o local todo, que no caso seria a mandíbula toda, né, com dentes, tudo. Isso aqui tudo ia tirar junto com os dentes. Isso aqui tudo, que tava tudo assim, infectado pelo tumor. E aí, se for benigno, a gente retira só o local, a gente vai marcar sua biópsia. Gente, aí foi, a gente saiu do hospital aterrorizado, porque assim, gente, como uma pessoa que, a gente às vezes vê a pessoa, fulano deu câncer, na televisão, mas a gente nunca tinha visto isso próximo, a gente não sabia, a gente não entendia o que era isso, o que é o câncer, sabe? Então foi assustador pra gente no momento, foi muito assustador. Então, assim, é uma doença, gente, que eu não desejo nem pro meu inimigo, porque é uma doença horrorosa, terrível, terrível, terrível. E a gente saiu dali assustado com aquilo. E aí, marcou o dia da biópsia, a gente foi para esse hospital fazer a biópsia. Gente, eu espero que um dia o SUS melhore, porque muitas pessoas estão morrendo com câncer porque não tem um diagnóstico preciso, um diagnóstico assim certo, né? E aí, passou e tudo, a gente foi lá fazer, deu erro de prontuário, mandou a gente pro Hospital São Francisco. Lá no São Francisco eles disseram que não estava lá o prontuário dela. A gente voltou para Alberto Cavalcante. O Alberto Cavalcante mandou a gente voltar para São Francisco de novo. São Francisco para Alberto Cavalcante. E aí a gente teve que falar assim, não, então se vocês não resolverem, a gente vai ter que chamar, vai ter que colocar justiça no meio, porque isso é uma falta, né, de respeito. Porque a Adriane já estava sofrendo, sem comer, com dores terríveis. E a gente já tinha esse diagnóstico aí, mais ou menos. Então, assim, a gente estava agoniado. E aí, eles falaram, então vão resolver. Aí mandou a Adriane para São Francisco, que ela ia fazer tudo no Hospital São Francisco. E aí, aconteceu e tudo, a gente foi para o Hospital São Francisco marcar a biópsia. A biópsia foi marcada depois de 1 mês ainda. E nesse 1 mês a gente estava indo lá para ter a Adriane ter algumas consultas. Só que nessas consultas nós descobrimos que a gente tinha que voltar do zero de novo. E nesse tempo a gente já tinha feito alguns outros tipos de exame e tudo, né? Então, assim, o negócio não tava mais com esse doutor que olhou ela lá no Alberto Cavalcante. Tinha passado dele, né? Não podia fazer mais nada. Então ia começar do zero com a doutora ia ver, a doutora ia estudar, a doutora ia falar o que ia fazer. E essa doutora já pensou diferente. Ela já falou, não, a gente não vai retirar o local. Pelo que eu vi nos seus exames, tá muito espalhado. Se fazer uma cirurgia, você vai ficar deformada. E aí, como tinha descido para a garganta já, então não tem como retirar sua garganta, a gente vai ver o melhor. Só que aí essa doutora disse isso, ela é cirurgiã oncologista. E aí ela e a doutora Lohane, que é a oncologista da Adriane, que ficou com a Adriane até o final, elas conversaram. Só que, gente, para falar para vocês que eles já sabiam um pouco da situação, já sabia do tipo na cabeça deles, já sabia que era complicado, mas a gente estava esperando a biópsia. Nenhum médico quis pegar o caso da Adriane, nenhum médico queria pegar essa responsabilidade. Então ficou muito difícil, E aí a doutora mesma disse, olha, eu não entendo desse caso, eu não sei, mas eu vou estudar, eu vou correr atrás, a gente vai juntos, porque nenhum médico queria pegar o caso dela. Então, assim, se não fosse essa doutora, infelizmente eu nem sei o que ia acontecer. E aí elas começaram a estudar do zero, estudar junto, pesquisava em outros hospitais, fazia tudo assim, pra saber mais sobre esse tipo e tudo. Só que aí a Adriane fez a biópsia, gente.
E aí a gente ficou esperando um pouco no hospital, ela internou algum tempo para poder sair essa biópsia, porque se a gente ficasse em casa não ia ter como. E aí saiu a biópsia e tudo, a Adriane fez a biópsia. Gente, depois que a Adriane fez a biópsia, tudo piorou. Porque a partir do momento que abriu o local, né, para tirar, o sangue espalhou. E quando eles foram fazer a biópsia, um pouquinho antes, eles tinham dito pra gente assim: olha, vai ser o seguinte, quando a gente abrir o seu rosto, se a gente vê que dá pra retirar tudo, a gente vai retirar. Se vê que não dá, infelizmente, a gente vai ter que optar por outros tratamentos. Gente, na hora que eles falaram que abriram o rosto da Adriane, tava impossível de mexer. Porque o câncer, ele tava debaixo de ossos, debaixo de músculos. Então, assim, era difícil a cirurgia, era muito difícil a cirurgia. Poderia acertar qualquer nervo do olho, da fala. Eles falaram que na época ela poderia ficar cega, ela poderia ficar muda, poderia várias coisas. E aí, a gente veio embora e tudo, a Adriane fez a biópsia, no mesmo dia a gente veio pra casa. E aí começou, gente, aquela dor terrível. A Adriane teve que tomar morfina já de começo, nessa época. Já deram morfina porque ela não aguentava morfina, nem adiantava, gente, a morfina. Mas depois de um tempo poderia adiantar, era o único remédio que tinha pra tomar pra dor, né? Então eles deram a morfina pra ela, a Adriane tomando morfina e tudo. E aí, depois de uns dias, começou só a crescer aqui em casa, só a crescer, só a crescer. Depois da biópsia, eles mandaram o resultado lá pro Rio de Janeiro, no hospital, que descobriu o tipo de câncer e qual tipo de tratamento. Nessa agressão toda, a Adriane foi pro hospital, teve que internar urgentemente, porque ela estava desnutrida, ela estava perdendo peso demais, ela estava fraca, os remédios em casa não adiantava, só venoso, a morfina venosa, que retirava um pouco a dor dela. Então, assim, teve muitas complicações, então a gente teve que levar ela ficou internada mas bastante tempo. Nesse tempo saiu o resultado, e o resultado foi que o câncer era maligno, era o sarcoma de Ewing, e o tratamento seria a quimioterapia e radioterapia. Gente, o sarcoma de Ewing é o câncer que eu até hoje, eu acho que pelo que eu ouvi dizer nesse tempo todo, é o único que não tem uma cura. Para ter cura, tem que retirar o local. Mesmo assim, ele tem o risco de voltar. Então, a médica depois explicou isso pra gente. A gente já sabia que não tinha cura no começo. E aí, em outubro de 2017, outubro para novembro, assim, eu lembro que dia 10 de outubro, a gente recebeu esse resultado e a doutora falou que ia começar com quimioterapia. No hospital mesmo, a gente começou com quimioterapia. A Adriane recebeu a primeira dose. Calma, gente, vou ver se tá gravando. E aí, a Adriane recebeu a primeira dose no hospital. Tudo no corpo já começou, pra quem sabe que a quimioterapia, gente, ela é tão forte, muito, muito forte. Então, a Adriane já começou a vomitar. E daí, quando a quimioterapia entra no corpo, em si, ela mata as células boas, né? Então, a Adriane já estava ficando sem defesa, sem imunidade. Então, assim, abateu muito ela já de primeiro. Depois de uma semana, os cabelos dela começaram a cair. Eu lembro que a gente veio pra casa. E aí, o cabelo caindo, ela tava com a sonda. E ela tava assim, chorava muito. Ela chorava muito. Eu lembro que ela falava assim pra mim: Andressa, eu quero ter meu cabelo. E ela chorava o dia todo, gente. Ela tentava arrancar a sonda sozinha do nariz. Foi assim, muito difícil essa época com ela, assim, sabe? E aí, eu lembro que eu falei assim: Adriane, não tenha medo. E eu tinha tomado a atitude que eu ia raspar minha cabeça. Porque se a Adriane não conformasse em ficar careca, eu ia raspar minha cabeça com ela. Pra ela ver que ela não tava sozinha. Eu queria mostrar, gente, pra minha irmã que ela não tava sozinha, sabe? Ele tinha gente perto dela, que a gente ia dar força pra ela, sabe? E eu falei: Adriane, eu vou raspar minha cabeça junto com você.
E eu lembro, gente, que nessa época os cabelos dela tava caindo muito mesmo, muito. Ela acordava cheia de cabelo no corpo, aí ficava aparecia já o couro cabeludo assim em várias partes, tava aqueles, assim, uns buracos mesmo na cabeça, e ela se olhava, ela não gostava daquilo que ela tava vendo. E aí eu lembro, gente, que eu tinha conversado com algumas pessoas sobre isso, e eu não tinha falado pra ela, e aí eu já tinha falado, minha tia, né, ela corta assim, eu tinha falado pra minha tia, eu vou raspar. E aí ela tinha ouvido assim, ela pegou e falou, não, Andressa, eu não quero que você raspe a cabeça. E aí eu esperei um tempo, esperei pra ver o que ela ia fazer, o que ela ia falar e tudo. E aí ela resolveu um dia, decidida, a raspar, ela raspou. E sabe, gente, e aí ela tomou a decisão de raspar a cabeça dela. E ela ficou muito feliz depois, sabe? Muito feliz. E eu falo assim, não, Adriane, você tá mais bonita que com o cabelo, porque eu achei ela a irmã mais maravilhosa, eu achei ela linda, ela ficou linda, assim, muito linda, assim. E eu amava, não, gente, ela era linda, sem cabelo, carequinha, ela era linda. E aí, gente, tem as complicações da quimioterapia, como, né, algumas pessoas devem saber, tudo. E a pessoa vomita demais, não come, emagrece, né? Tem todos esses efeitos da quimioterapia. Então, assim, ela fez 10 meses de quimioterapia. E ela ficou esses 10 meses, a maioria era internada. Nesses 10 meses, a nossa casa era o hospital. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Ela foi maravilhosa. Nós tínhamos 12 células de adolescente com uma amiga. Ela pregou o amor de Deus, ela viveu pra ver, sabe? Eu vou explicar a segunda parte no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo.